Fala pessoal, Rodrigo aqui trazendo pra vocês mais um review de Ninjago Mestres Expendidos, dessa vez do sexto episódio da quinta temporada, O Reino das Nuvens. Então vamos nessa, né? O episódio já se inicia nos Alpes do Lamento, com o Morrow irritado, né? E a Bancha diz, né, pra ele ter paciência e tal. Ele, não, eu devo esperar, se os ninjas pegarem a espada do santuário antes, vão ter vantagem. E o Arqueiro das Almas comenta que nunca o viu tão preocupado nele. Esse moleque aqui não para de tentar se libertar da minha possessão. Aí a Bancha diz que ele não vai ter que esperar muito, né? O arqueiro questiona, dizendo, mas vai levar horas pro olho do cego passar de novo. Ela, mas eu tô em contato com alguém disposto a manter a porta dos fundos aberta. Enquanto isso, os ninjas chegaram lá no Reino das Nuvens, né? Eles notam que estão pisando em nuvens. Então, basicamente, outros reinos, outras regras, né? Eles acabam cruzando com esse monge aqui, chamado Fenwick. E ele diz, eu conheço vocês, ninjas, vocês são populares aqui entre os monges e tal. Aqui nós vemos tudo o que acontece em Ninjago. Nós sabemos que vieram pela espada do santuário e sabemos o que virá a seguir, né? Vamos, pois o Morrow tá logo atrás, né? Eu irei explicar. Enquanto isso, o Galtar, né, tá lá como prisioneiro no Bounty. Ele tá preso numa cela de Deepstone. E o Wu quer tentar interrogá-lo, né, o Ronin também, só que ele diz que não vai falar nada. E beleza, o Wu aproveita, né, para eles usarem esse tempo com sabedoria. Ele diz para Nia ir com ele porque eles precisam treinar. E ele pede para que o Ronin fique de olho no Galtar, né? Enquanto isso, os ninjas chegam junto com Fenwick lá numa biblioteca. E ele explica que o Reino das Nuvens é apenas um dos 16 reinos paralelos a Ninjago, ou seja, são 17 reinos. E ali não há videogames, essas coisas, não há distrações, basicamente. Eles só escrevem. Pois as palavras importam, eles são os escritores do destino. Ali foi decidido que o Lloyd seria o Ninja Verde. E que a voz do Zane voltaria ao normal. E nesse momento o Zane para de falar como um pirata, né? Pois estava escrito. E aí, né, o Jay nota um monge lá escrevendo sobre o destino do Derek, né, só que ele acaba esbarrando, derrubando um monte de tinta lá em cima. E o Derek tá lá em Ninjago, dirigindo o protótipo X1, quando ele se acidenta batendo num caminhão de cimento. Pois é. E aí o Kai diz, se vocês sabem o que acontece, deve saber que a espada é importante, que a gente precisa pegar. Ele, não, eu sei, vocês prometeram salvar o Lloyd. Mas nós aqui não prometemos nada, porque nós não escolhemos lados. Mas vem aqui, eu vou contar um segredo. O Morrow não devia ter escapado do Reino Maldito. No caso, o Morrow nunca devia ter escapado, né, do Reino Maldito, mas ele desafiou o destino de alguma forma. E eles estão tentando consertar isso, né? E ele até vira pro Cole e diz, você acha que a gente queria que você virasse um fantasma? Desde que o Morrow escapou, as coisas fugiram do nosso controle. Nós não sabemos como tudo vai acabar. E aí, né, o Kai diz, dá a espada pra gente, então vamos achar a tumba do primeiro mestre Expendito e deter o Morrow. Ele, nós queremos entregar a vocês, mas primeiro o mestre escritor deseja vê-los. E aí, beleza, né? Enquanto isso, o Galtar tá lá na cela dele, dançando, né, uma paródia da música dos Ghostbusters. E o Ronin desliga o rádio, né, dizendo que ele tá animadinho demais. Ele, ei, lembre do acordo com o Arqueiro das Almas. Você foi bem convincente na caverna do Samurai X, mas agora é hora de pagar sua dívida. Ele, eu vou manter a minha palavra se o arqueiro mantiver a dele, tá bom? Meio suspeito esse diálogo, né, mas beleza. Enquanto isso, os ninjas entram com o Fenwick lá numa barca, né? E o Cole pergunta, então esse mestre escritor vai decidir quem pega a espada do santuário só de olhar? Ele, sim, é uma decisão importante, pois vai decidir o destino dos 16 reinos, né? Eles perguntam se ele sabe o que tem na tumba e ele diz que sim. E ele cria, né, uma ilusão para mostrar enquanto eles vão passeando de barco. Basicamente ele fala que o Morrow quer o cristal do reino, pois é a chave para os 16 reinos, é uma ponte para o conhecimento maior ou um portal para a ruína. E aí, né, ele mostra uma ilusão do submundo, que é outro reino que a gente viu lá nos episódios piloto, onde os Skulls ficam. E basicamente ele diz que o cristal do reino foi criado pelo primeiro mestre Expenditsu, né? E o caminho para viajar entre reinos não poderia cair nas mãos erradas. Por isso que o primeiro mestre Expenditsu enterrou o cristal consigo mesmo no seu último local de descanso, né? Que é a tumba.
E aí corta de novo para outra ilusão, nós vemos agora o Reino da Loucura, né, que é onde o Garmadon conseguiu seus 4 braços lá durante a primeira temporada. E o Fenwick diz que a tumba é protegida por armadilhas que somente um mestre Spinjitzu pode passar com a ajuda da espada do santuário. E aí o Cole, peraí, mas eu pensei que o Morrow só quisesse ser o ninja verde, o que é que ele quer com o cristal? E o Fenwick diz que não é ele que quer o poder de arruinar, mas a mestra dele sim, a Preeminente. E aí, né, ele mostra mais uma ilusão, só que dessa vez do Reino Maldito, né? Eles perguntam se é o Morrow que comanda lá. Ele, não, a Preeminente sim, ela é a Rainha dos Malditos, um mal tão vingativo que resiste a qualquer outra magia. Mas, se o Morrow usar o cristal do reino para libertá-la, depois que ela amaldiçoar Ninjago, nada impedirá de controlar todos os outros reinos. E aí, né, nós vemos a ilusão de um vale em Ninjago, que é o mesmo vale onde o Lloyd e o Garmadon passaram na terceira temporada, quando estavam fugindo daquele Nimdroid McDragon, né? E aí eles finalmente, as ilusões acabam, eles chegam num templo pequeno e o Fenwick diz, ó, me esperem aqui que eu vou voltar com o mestre escritor, beleza? E o Jay começa a mexer nas coisas, tá cheio de pelúcia, tem até uma máquina de pinball, né? Eles acham estranho, pois o local tá cheio de distrações e eles escutam um barulho estranho, que se revela ser essa criatura aqui embaixo do Gaunter, né? Essa criatura se chama Nimbus. E aí, né, um monge lá, né, um estudante chamado Nobu, ele nota o pergaminho, né, ficando vermelho, as palavras, ele vira pro Fenwick e diz, mestre escritor, os ninjas estão em perigo. Ele, claro que estão. E o Nobu nota, né, que o Fenwick tá junto do Morrow e da Banshee, junto com o Arqueiro das Almas, né. Ele diz que fez um acordo com os convidados e o destino dele tá seguro, já o dos ninjas, não. Ele pergunta, né, o que é que o Fenwick fez com os ninjas. Ele, eu os tranquei com o Nimbus, aposto que ele vai amar os novos brinquedos. O Morrow pede para que o Fenwick o leve até a espada do santuário, né? Enquanto isso, os ninjas se deparam com o Nimbus e diz, peraí, esse é o mestre escritor? Seja lá quem for, não vai nos dar a espada, né? Porque ele começa a atacá-los, e aí o Kai nota que ele gosta dos brinquedinhos, né? E ele diz, parado ou eu quebro seus brinquedos. Enquanto isso, ele pede para os outros acharem a saída, né? O Cole, ele lembra que é um fantasma, atravessa a parede, né? E o Jay diz, abre a fechadura. Ele, eu não sou um chaveiro. Ele, seja a chave, Cole. E ele vai, né? Destranca a fechadura, os ninjas conseguem sair dali. O Kai até diz, eu tô gostando cada vez mais que você é um fantasma. E eles notam, né, o Fenwick que os traiu lá embaixo com o Morrow. E basicamente é o seguinte, quando ainda estava no Reino Maldito, o Morrow deu algum jeito de conversar com o Fenwick para mudar o destino do Morrow para ele escapar. Basicamente foi isso, né? O Morrow chega no santuário, né? Lá no templo onde vai ficar a espada. O Fenwick diz que está lá no topo. E o Nobu encontra com os ninjas, né? Ele explica o plano do Fenwick, pois ele não acredita que a Preeminente pode ser derrotada. E por isso que ele fez um acordo para mudar o destino do Morrow para ele escapar. Mas ele não sabe que eles fugiram. Eles têm que pegar a espada ou o Morrow vai ter vantagem, né? Ele diz que a espada está na torre mais alta e eles usam Erditsu para chegar lá. Só que aí o Morrow já vai, né, pegar a espada do santuário e ele vê os ninjas pelo reflexo. Ele olha em volta, né, só que eles não estão ali. E ele percebe, né, que a espada mostra no reflexo o próximo golpe do oponente. Ele agarra a espada, né, os ninjas aparecem e dizem, já é tarde, eu sei o que farão. Ele começa a lutar contra os ninjas, né, foge, eles o perseguem. Ele, por que vocês insistem em lutar se eu venço toda vez? E o Cole, nós vamos continuar tentando. O Morrow pula numa barca lá, fantasma, né, que foi possuída lá pelo arqueiro e pela Banshee, né, que foram transformadas por eles, e ele pede para que ela cante uma canção de adeus. Ela canta e tal, eles vão caindo, jogados longe, né, por causa do grito dela, e eles caem numa outra barca que eles pegam emprestado. Só que aí o Nimbus vai e segura essa barca deles, né, mas o Nobu vai ao resgate, ele procura o pergaminho lá do Fenwick e muda o destino dele para que o Nimbus persiga o Fenwick. Bem feito, né? Mas enfim, os ninjas perseguem o Morrow e os fantasmas pelo olho do cego, né? Retornam a Ninjago, no caso, aos Alpes do Lamento, né? E começam a deslizar, pois os barcos pararam de flutuar, né? Só que o barco deles está indo direto para uma árvore. A Pixel até diz, preparar para impacto. O Zane manda todo mundo abandonar o navio, né? E por causa do impacto,
O Kai, o Cole e o Zane conseguem improvisar algumas pranchas de esqui, já o Jay fica num trenó desgovernado. O arqueiro dispara uma flecha no Jay, que ele diz, errou ele, eu nunca erro. E a flecha fica perseguindo o Jay até que atinge, né, um tronco quando ele passa por dentro e o tronco fica intangível. Já no Bounty, né, a Misago tá tentando convencer o Galter a falar, usando pastelzinho guioso. Só que aí o Kai diz, olha, Bounty, por favor, estejam prontos, estamos chegando. E aí eles saem desesperados, né, e acabam derrubando a chave. O Galter pega, né, a chave para sair dali. Eles informam que o Morrow pegou a espada, mas eles sabem qual é o plano. Eles explicam e o Sensei Wu diz que eles precisam trabalhar junto para impedir que a Preeminente seja libertada, né? E o Ronin até fica, por que tá todo mundo indo pra ação quando devíamos fugir dela? A Nia vai pra um canhão lá do Bounty, né, que dispara balões d'água, só que o Galter aparece, ela começa a lutar contra o Galter, o Ronin ajuda ela, só que ela pergunta quem é que tá pilotando ele. E ele volta pro manche, né? A Nia tá lutando contra o Galter de novo, mas o Galter pula na barca fantasma, que ainda tá deslizando a montanha, né? E o Morrow pergunta como que ele tá pesando mais se é um fantasma. Ele, eu amo pastelzinho guioso. E aí, né, o Sensei Wu desce na âncora pra dar uma carona pro Jay, pro Zane e pro Cole. E o Kai diz, vão na frente, eu consigo pegá-los. E aí, ele usa a Aeroblade dele pra quebrar a vela da barca, né? Ele sobe lá e começa a lutar contra o Morrow. Enquanto isso, o Sensei Wu pede para que o Bounty siga, né? O siga, para pegar o Kai depois. E o Morrow até diz, nossos destinos foram testados, mas eu sei como o meu acaba. E agora eu sei como o seu acabará, né? Ele desarma o Kai, ele pega a Aeroblade dele, ele vai lutar contra alguém desarmado, ele vou. Só que quando ele vai desferir o golpe final no Kai, o Lloyd começa a resistir, né, e manda o Kai pegar a espada, pois ele não vai conseguir segurar por muito tempo. O Kai pega a espada, né, e diz, enfrenta ele, Lloyd, você é mais forte, lute. Mas ele vê pelo reflexo, né, que o Morrow vai atacá-lo, e ele desvia e diz, odeio estragar as surpresas, mas só porque você tá no corpo do meu amigo, cuidado, eu acho que você vai cair agora. E ele usa Erditsu, né, pra sair dali, e a barca cai. Ele diz, desculpa, Lloyd. E aí ele volta para o Bounty, né? O Sensei Wu pergunta como ele pegou a espada. Ele, trabalha em equipe. O Lloyd lutou contra o Morrow como um herói. E aí o Cole, se o Morrow pôde desafiar o destino, nós também podemos. E aí o Zane, ele pode ter aprendido Erditsu primeiro, né? Mas eles têm a espada do santuário. Agora, eles só precisam achar a tumba e vai ser só alegria, segundo o Sensei Wu. Só que aí o Ronin, né, diz, mas onde fica a tumba? Qual é? Vocês pareciam tão confiantes. E a Nia diz, seu estraga prazeres. E assim se encerra mais um episódio de Ninjago. Mas é isso, se você for review, espero ter gostado. Deixa um like, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhum de novo. Fica no coração, já se chama. Um forte abraço, até a próxima e falou! I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know. I thought you would